socialismo, da revolução à crise. Foi a Revolução Russa que gerou as condições para a criação do primeiro Estado socialista, a União Soviética, fundada em 1922, pelo Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin. Após a morte de Lenin, em 1924, o então secretário-geral do Partido Comunista, Joseph Stalin, passou a concentrar o poder político. Em seu governo foi implantada uma ditadura cruel, com expurgos, deportações, prisões e execuções de milhões de pessoas, porém conduziu a União Soviética a um grande desenvolvimento social e econômico. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética permaneceu neutra, por causa de um tratado com a Alemanha nazista. Só que em 1941 a Alemanha, descumprindo o tratado, invade a União Soviética, que resiste e entra na guerra. No final da Segunda Guerra, o território soviético estava arrasado. O governo de Stalin traçou metas para a recuperação do país. E ao lado desse imenso esforço de reconstrução econômica do país, ocorreu um fortalecimento da autoridade de Stalin. Em enormes cartazes espalhados pelas ruas, ele era representado como o maior gênio da história, o maior cientista do mundo. KKKKK. E em alguns desses quadros, Stalin aparecia ao lado de Lenin. Nos jornais caluniavam-se os demais bolcheviques, que em vida de Lenin foram os seus auxiliares mais chegados. Nos primeiros anos após a guerra, o socialismo expandiu-se na Europa Oriental. A instalação do socialismo em países como a Alemanha Oriental, Polônia, Bulgária entre outros, teve como ponto de origem comum a luta contra o nazismo. Em 1949, os comunistas chineses estabeleceram laços de amizade e cooperação com o governo de Stalin. Após 29 anos no poder, em 1953, Stalin sofre um derrame cerebral e acaba morrendo. Teve início então, a ascensão no governo soviético de Nikita Khrushchev. Khrushchev condenou a ditadura stalinista e abriu espaço para a liberalização política. Depois da morte de Stalin, o pacto entre os representantes do governo chinês e soviético foi abalado. O principal motivo foram as teses de Khrushchev sobre a coexistência pacífica entre capitalismo e comunismo. O anti-stalinismo de Khrushchev provocaram desentendimentos com os dirigentes políticos da China comunista, que se mantinham fiéis às ideias e aos métodos stalinista. Os regimes comunistas na Europa Oriental estavam se desgastando com o tempo, principalmente por falta de liberdade política e da crise econômica. Diante das revoltas populares, os governos comunistas só resistiram com o apoio da força militar soviética. Em 1956, na Hungria, iniciou-se uma manifestação de estudantes que reivindicava o fim da dominação soviética e a construção de um socialismo verdadeiro. Líderes socialistas favoráveis a reformas democráticas assumiram a chefia do Partido Comunista local e o levante espalhou-se por todo o país, porém as forças soviéticas invadiram a Hungria e derrotaram os revoltosos. Movimento semelhante ocorreu em 1968 na Tchecoslováquia, sendo também impedido pela União Soviética. Em 1959, após a tomada do poder, a Revolução Cubana caminhou rumo ao socialismo. Em 1962, Cuba participou da crise dos mísseis, quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares na ilha de Cuba, em resposta à instalação de mísseis na Turquia no ano anterior. Esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria, que terminou com ambos os governos das superpotências negociando a retirada dos mísseis dos territórios cubano e turco. Na década de 60, os chineses fabricaram sua primeira bomba atômica, mostrando ao mundo seu poderio, e persistiram na ruptura com o governo soviético. A desestalinização promovida pelo governo de Khrushchev não foi suficiente para romper a rigidez do comunismo autoritário. Até 1985, os principais dirigentes da União Soviética, Brezhnev, Andropov e Chernenko, mantiveram o país submetido ao controle ditatorial do Partido Comunista. Nesse período, somou-se à falta de liberdade o grave problema da estagnação econômica. Enormes dificuldades tomaram conta do país. Em 1985, Mikhail Gorbachev tornou-se um dos principais dirigentes da União Soviética.
Ele iniciou um processo de reformas voltadas para a liberalização política e a restauração econômica. Em 1980, surgiu na Polônia um movimento contra o governo comunista. Esse movimento era liderado pelo Sindicato Solidariedade e contava com o apoio de membros da Igreja Católica. O governo comunista reagiu com violência policial e pôs o Solidariedade na ilegalidade. A repressão não foi suficiente para esmagar as oposições ao governo. O Solidariedade transformou-se em partido político e venceu as eleições em 1989. E a Polônia abandonou o regime comunista. Depois da Polônia, as reformas democráticas espalharam-se por toda a Europa Oriental. Os regimes comunistas foram caindo um por um: Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia. A Alemanha Oriental se unificou à Alemanha Ocidental, na famosa queda do Muro de Berlim. Iugoslávia, que em 1990, deu origem a 6 países: Sérvia, Croácia, Macedônia, Eslovênia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina. E Tchecoslováquia, que, desmembrada, formou em 1993 a República Tcheca e a Eslováquia. Em agosto de 1991, Gorbachev foi deposto pelos comunistas autoritários. Mas, 3 dias depois, o líder soviético voltou ao governo. Páscoa soviética. Qualquer semelhança é mera coincidência. Após esses acontecimentos, o movimento das organizações políticas por autonomia e poder nas repúblicas soviéticas acelerou-se. Esse processo culminou, em dezembro de 1991, com a criação da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, que congregou a maioria das ex-repúblicas soviéticas. Reconhecendo a perda de poder e o fim da União Soviética, Gorbachev renunciou ao cargo de presidente em 25 de dezembro de 1991. Ho, 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 Feliz Natal! Com o fim da União Soviética, a situação de Cuba ficou bastante delicada. Isso se deveu ao fato de que, a partir da adoção do socialismo, o governo soviético tornou-se o principal parceiro comercial de Cuba, comprando cerca de 60% do açúcar produzido na ilha, a preços geralmente mais altos do que os do mercado internacional. Os soviéticos também forneciam aos cubanos petróleo, veículos, máquinas etc., por baixos preços. Cuba se tornou uma sociedade entre 2 mundos, não é mais completamente socialista nem, muito menos capitalista.